Boa noite, seja bem-vindo ao meu canal, meu irmão, minha irmã. É, eu quero dizer para você, aquele que não me conhece, meu nome é Presbítero Juliano. Este canal que eu tenho criado é para estar trazendo um pouco da mensagem de Deus, para estar edificando o meu e o teu coração. Meus irmãos, eu espero que esta mensagem que eu trago hoje, ela seja muito edificante para a tua vida, assim como tem sido para a minha. Eu quero agradecer a cada um que entrar no meu canal. Se você sentir no coração, se inscreva, dê o seu like, seu joinha, para que você receba as notificações quando eu estiver postando mais vídeos. Mas eu quero te dizer que a intenção do meu canal, meu irmão, é propagar o Evangelho. É trazer a mensagem de Deus para você. E eu sei que há muitos canais, né, que fazem isso. Mas eu quero dizer para você que é bênção, meus irmãos. Quanto mais canais da palavra tiver, melhor. Mas eu quero dizer para você que o maior desejo que eu tenho, através deste canal, através dessa mensagem, é poder abrir os seus olhos, para poder edificar o teu coração, para que você tenha mais um pouco de entendimento sobre a palavra de Deus. E para você, meu irmão, que não conhece o Evangelho, começar a conhecer. Mas eu quero te deixar algumas verdades bíblicas que às vezes você não está ouvindo mais. Porque a única coisa que eu posso dizer para você aqui no meu canal é que o que estarei levando para você é algo estudado, né? Dentro da palavra, que não saia nada da palavra de Deus. E às vezes é algo que vai te confrontar, às vezes é algo que você a princípio não vai gostar, mas eu quero dizer para você que eu estou fazendo com amor. E o único compromisso que eu posso te deixar neste canal é te dizer uma verdade bíblica. Então, meus irmãos, a mensagem que Deus me deu esta noite, ela se encontra. Nosso texto base que eu vou estar usando está aqui em Mateus. Você que tiver sua Bíblia, abra a Bíblia. Vamos conhecer um pouquinho da Bíblia. E eu quero te deixar esta mensagem ao teu coração, que já entrou no meu antes. E eu quero dizer para você que essa mensagem que eu estou pregando para você e você vai ouvir, eu sou o primeiro que tem que ouvi-la e pô-la em prática. Amém? Meus irmãos, hoje o tema da mensagem que eu vou trazer para o teu coração, ela se chama, eu dei um título, um tema para ela assim, ó, a falsa bondade de Satanás. Você deve falar, a falsa bondade de Satanás? É, porque Satanás muitas vezes para alcançar o teu objetivo, ele usa uma falsa bondade, ele usa uma falsa tolerância, ele usa uma falsa, meus irmãos, palavras. Vocês lembram quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto? Ele começou a confrontar Jesus com a palavra. E Jesus o ganhou na palavra. Então, tudo tem que estar na palavra. Satanás, muitas vezes, Satanás não vai vir para você como um bicho de dois chifres, rabo, garfo na mão. Não, aquela literatura que você vê, aquele desenho que você vê que tem na tua mente sobre Satanás, que tem dois chifres, que tem um rabo e sabe, que usa garfos e tal. Não, meu irmão. Satanás, a Bíblia diz que muitas vezes ele se transfigura como um anjo de luz. O que é um anjo de luz? Parece ser bom, mas o seu intuito final, a intenção escondida por trás disso, é te levar à derrota. Então, eu quero te trazer este tema que eu tenho trazido para você aqui, sobre a falsa bondade de Satanás. Eu quero usar o texto base que se encontra no livro de Mateus, capítulo 16, do versículo 21 ao 23. Vamos estar lendo. Você que puder abrir sua Bíblia, você que puder estar acompanhando, porque eu não vou ditar só esse versículo. Eu vou trazer alguns versículos para esclarecimento da tua mente. Então, acompanha comigo. Eu quero dizer para você que quando entrar neste canal e ver esse vídeo, se te edificar, meu irmão, dá um like, se inscreva. E a única coisa que eu te garanto é que todos os vídeos que eu ponho aqui no meu canal,
é para engrandecer primeiro a Jesus, porque sem ele nada podemos fazer. E segundo, é porque eu amo a tua alma. E eu quero usar esse canal para estar alcançando a tua vida. Amém? Então vamos lá. No livro de Mateus, capítulo 16, versículo 28 e 23, diz assim: Desde então, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém padecer muito dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Versículo 22. Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum isto te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Amém, meu irmão? Meus irmãos, o que eu quero começar dizendo para você aqui sobre esse capítulo que nós lemos, 16 de Mateus, do versículo 21 ao 23. O que acontece? Jesus, ele estava, meus irmãos, caminhando, como sempre, com seus discípulos, e ele tinha acabado de fazer algumas curas, né? Ele tinha acabado de curar um filho de uma cananeia, que ele estava enfermo. E Jesus até ela pegou e falou: Jesus, socorre, meu filho tá mal, tá quase morrendo. E Jesus veio para ela e falou assim: ó, não é certo, né? Nós tirarmos dos filhos e dar comida, o pão aos cães. Ela falou assim: mas Senhor, até da mesa dos senhores cai pão que alimenta os seus cachorrinhos. Ele fala: mulher, grande fé tu tem. Grande fé tu tem. Pode ir, que vai ser feito conforme a tua vontade. Seu filho está curado. O que Jesus quis dizer para ela ali? Que ele tinha vindo, a princípio, para o povo dele. E ela era a cananeia. Ela fazia parte ali do povo judeu. Então, o que acontece? Ela pega e está pedindo ajuda a Jesus. E Jesus fala assim: não, eu vim primeiro para os meus. Então, não é certo eu atender você agora que não está encaixado no povo de Israel agora, porque essa mulher, ela era da parte de Tiro, de Sidom. Isso aí você tem que estudar um pouco para você saber qual que era a geografia que ela vivia. Só que ela não fazia parte do povo judeu. Mas ela falou para ele, quando ele fala assim, quando ele fala assim que não era possível, né, que ele não podia atender ela porque estava atendendo primeiro os dele, ela falou assim: Senhor, mas até da mesa do Senhor cai os pães, né, que alimentam seus cachorrinhos. Aí quer dizer assim: eu sei que o Senhor não veio para mim ainda, mas eu estou te pedindo ajuda, que eu preciso agora. E Jesus atendeu ela, porque ela teve muita fé. Jesus, meu irmão, falou para ela algo que, se fossem as pessoas hoje, na hora que Jesus falou assim, que não era legal tirar o pão dos filhos e dar para os cães, nossa, se alguém ouvir isso aí hoje, só Jesus sabe, né? Mas aí o que acontece? E Jesus continua caminhando com os discípulos, né? Aí o que acontece? Ele chega aqui, ó, vamos ver aqui, ó, né? Vamos ver aqui. Jesus, ele vai até Galileia e ele começa a conversar com os sacerdotes, escribas, né? Ele começa ali a estar repreendendo eles, porque ele falava que eles estavam pregando um falso reino, um falso evangelho, né? Vamos jogar hoje. E aí o que acontece? Jesus, confrontando eles, sai de perto deles, né? E quando ele chega à parte com os seus discípulos, ele faz uma pergunta para eles. Ele fala assim: olha aqui, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que dizem sobre mim? O que dizem, né, sobre o Filho do Homem? Assim, quem é o Filho do Homem? Aqui, ó, para você não ficar meio voado, Mateus 16, versículo 13. Ó.
Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, indagou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Está falando, o que eles falam sobre mim? 14. Eles respondeu, todos respondendo. Uns falam que o senhor é João Batista, outros falam que o senhor é Elias, e outros Jeremias. E alguns falam que o senhor é um dos profetas. Aí no versículo 15, Jesus fala assim: e vocês, o que dizem sobre mim? Quem diz que eu sou? Aí a palavra de Deus fala no versículo 16 que Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus no versículo 17 fala assim: bem-aventurado é tu, Simão, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que és Pedro, versículo 18, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que maravilha. O Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. E olha para você ver que maravilha. Jesus deixou bem claro que isso não foi revelado através de carne e sangue, mas o Espírito Santo revelou a Pedro. E aí Jesus fala assim, ó, no versículo 18: também eu te digo que és Pedro, e sob esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí no versículo 19: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que te ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que se desligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou aos seus discípulos que não revelasse a ninguém que ele era o Cristo. Olha para você ver, em vez de Jesus fazer como muitos fazem aí, quer receber aplausos, querem ser pessoas bajuladas, pessoas querem ser pessoas idolatradas. Nem o próprio Jesus quis isso. Ele ainda falou para eles: olha, que não revela para ninguém que eu sou o Cristo. Aí no versículo 21, ele começa a falar o seguinte: desde então, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém. Ele falou: ó, eu convenho ir a Jerusalém, eu tenho que ir lá. Padecer, o que é padecer? Eu vou morrer lá, né? Padecer significa morrer. Sobretudo, uma morte violenta. Quando você fala em padecer, ele estava falando que ele ia morrer uma morte violenta. Pela mão dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas. Ele estava falando que ele ia morrer. Né? Mas ele falou que ele ia morrer e ser ressuscitado ao terceiro dia. Aí, aqui no versículo 22, Pedro chamou ele ao canto, né, ao lado, falou assim, começou a repreender ele, começou a falar firme com ele, né? Falando assim, ó: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum isso te acontecerá. Ele está falando: olha, não, Jesus, não deixe que isso aconteça, não deixe isso não. Isso não vai acontecer com o senhor, não, de modo nenhum isso pode acontecer. Mas aí é engraçado, em vez de Jesus olhar para ele e falar assim: nossa, que bom, você me ama, você gosta de mim, você não quer que aconteça mal a mim. Mas Jesus vira para ele e fala assim, ó, no versículo 23, ele, porém, Jesus, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Vamos lá, vamos parar um pouquinho nesse versículo aqui. Meus irmãos, quando nós começamos a entender sobre a Bíblia, a gente começa a estudar as Escrituras, a gente sabe que lá em Gênesis, o homem pecou. Deus tinha dado uma ordem para o homem não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ele falou que certamente se eles comessem, eles morreriam. Mas o que acontece? A mulher dele, Eva, de Adão, sendo induzida por Satanás, ela não só come o fruto, como ela dá também o fruto para Adão. E Adão come. E nisso o pecado entra na terra. Ele é consumado. Aí o que acontece? Quando Deus, ele vinha toda tardezinha falar com o homem,
e quando eu falo falar com o homem, automaticamente ele estava falando com os dois. Aí o que acontece? Ele começa a chamar: Adão, onde você está? E a Bíblia diz que Adão escondeu. Ele e Eva esconderam. Aí eles falam assim: Senhor, nós ouvimos sua voz no jardim, mas nós estamos com vergonha porque estamos nus, aí nós escondemos. Aí Deus perguntou para eles: mas quem que falou para vocês que vocês estão nus? Vocês por acaso comeu da árvore do fruto da árvore que eu mandei vocês não comerem? Aí Adão fala assim: ah, foi a mulher que o Senhor me deu, que me deu para comer. Aí Deus fala assim: que é isso, mulher? O que fizeste? Ela fala assim: não, foi a serpente que me induziu a comer. Aí Deus fala assim: tudo bem, já que você, a serpente, induziu eles ao pecado, você viverá comendo do pó da terra, você andará rastejante. E esta mulher que você fez ela errar, né? Ela pecar sobre tudo, sobre a minha palavra, dela vai nascer um homem, um filho, do fruto do ventre dela. Nascerá alguém que pisará na tua cabeça. Ou seja, te dominará, ele será maior que você, ele vai te exterminar. E fora que ele deu mais duas maldições para a mulher e para o homem. O homem viveria de suor do seu rosto, que a terra seria árdua para poder alcançar alimento, né? E a mulher, ela seria dominada pelo homem, sofreria dores tremendas no parto, né? E essas maldições aí que Deus mandou sobre eles. Então, o que acontece? Quando nós começamos a ver a Bíblia, quando nascem os primeiros filhos, Caim e Abel, a Bíblia diz que Caim, ele era um homem que não vivia os preceitos de Deus. Tudo que Deus falava para fazer, ele fazia errado. Ele fazia o contrário, ele vivia na vida do erro. E Abel, Deus amava ele, por quê? Porque ele fazia tudo aquilo para agradar a Deus. Só que, irmãos, atrás disso aí há algo bem diabólico. Por quê? Tinha sido prometido para Satanás que nasceria um que ia pisar na cabeça dele. Então, ele começa, o Satanás não é igual a nós, onisciente, onipresente, onipotente. É igual a Deus, me perdoa. Satanás não é igual a Deus, onisciente, onipresente, onipotente. Então, o que ele fez? Ele começou a olhar e falou: peraí, você vai nascer um maior que eu e vai pisar na minha cabeça? Será que é Abel? Porque ele observa. O Satanás, ele vive no nosso derredor, nos observando. Então, o que ele faz? Ele entra em Caim e mata Abel. E nisso, quando nós vemos aí o decorrer do tempo, quantas pessoas que Satanás matou, destruiu, fez pecar, porque alguém para destruir Satanás tinha que ser perfeito, tinha que ser santo. E além dele matar muitos, ele ainda fizeram muito pecar. Porque quando peca e erra, não vai pisar na cabeça de Satanás. Porque não foi perfeito diante de Deus. Só pode alguém pisar na cabeça de Satanás aquele que vencer o mundo do pecado, aquele que ser perfeito. Então, vem Jesus. Jesus, meus irmãos, quando ele nasceu, Satanás tentou matar ele. Quando os magos do Oriente foram lá, levaram para ele incenso, mirra, o rei falou para eles mentindo que queria ir lá adorar ele também, mas na verdade ele queria matar Jesus. Só que aí o Espírito Santo apareceu, né? O Espírito Santo não, anjos apareceram para esses magos e falou para eles não voltar lá para mostrar onde que estava Jesus, porque eles queriam matar Jesus. Então eles voltaram para outro caminho. Aí o que acontece? O rei, vendo o tempo que foi revelado para eles que o rei tinha nascido, tudo, ele deduziu a idade que tinha mais ou menos a criança e mandou matar toda a criança. Aí alguns conhecem a história que José e Maria, eles saíram do Egito, eles saíram, né, de Belém, foi para o Egito, do Egito foram, para todos que sabem, foram para Nazaré, né? Então, todos sabem essa história. Mas o que acontece?
o diabo sempre tentou matar Jesus. Porque ele viu, ele observa, e ele viu que os magos foram lá e adorou ele. Então ele falou, isso aí. Então, primeira coisa, Satanás queria matar Jesus. E não conseguiu. Não conseguiu. Então, já que ele não conseguiu, a Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado no deserto. Satanás tentou fazer ele pecar. Por quê? Se Jesus era filho de Deus e não fosse morto quando era novo, então ele tinha que vencer ele tentando fazer ele pecar, porque o pagamento do pecado é a morte. Então, quem ia vencer o diabo se vive na prática do pecado? Por isso que a Bíblia fala que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Mas aí o que acontece? Jesus vence ele, como homem. E aí o que acontece? Satanás primeiro queria matar Jesus. E não conseguiu. Depois ele queria fazer Jesus pecar. E ele não conseguiu. E aqui nesse versículo, ele está tentando convencer Jesus, porque aqui é Satanás que entrou em Pedro. Ele está tentando convencer Jesus a não morrer pelo povo. Porque Satanás não conseguiu fazer Jesus pecar e Satanás não conseguiu matar Jesus na sua infância. Então ele sabia que se Jesus era perfeito e santo, se ele realmente doasse a tua vida pela nossa, para apartar a ira de Deus sobre aqueles que aceitassem o sacrifício dele, ele ia perder o poder sobre as pessoas que aceitaram Cristo. E fora que ele ia perder o poder desse mundo, porque a Bíblia diz que quando Jesus é crucificado, ele morre, e ele ressuscita, ele fala, agora foi-me dado todo o poder, tanto no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus ainda não pisou na cabeça de Satanás, mas lá em Apocalipse fala que ele pisará na cabeça de Satanás. Mas ele já comanda tudo. Jesus o poder está tudo na mão dele. Aí o que acontece? Ele usa aqui Pedro para falar assim, ei Jesus, não vai. É a mesma coisa de hoje, meus irmãos. Vamos abrir um entre parênteses aqui. É a mesma coisa de hoje, a falsa bondade de Satanás. Qual que é a falsa bondade de Satanás hoje? Não me julgue se eu estou pecando. Não fale do meu pecado. Não tente abrir meus olhos no pecado. Eu quero viver pecando. E Deus, Ele ama meu coração. Ele vê o jeito que eu sou no meu coração. Deus está preocupado se eu estou pecando, se eu estou vivendo a vida errada, se eu não quero aceitar Cristo, se eu não quero converter, se eu não quero obedecer, se eu não quero estar debaixo do senhorio de Cristo, levando o jugo que Ele põe em mim, obedecendo os mandamentos que Ele me deu, e principalmente pegando a minha cruz a cada dia, e o seguir. O que é a cruz nossa de cada dia, meu irmão? É a renúncia das práticas do pecado. Você pode falar, mas todos nós pecamos, realmente, nós somos pecadores. Mas nós não podemos viver na prática do pecado, nós não podemos aceitar o pecado, irmão. Se nós pecarmos, nós temos que arrepender e abandoná-lo. E outra coisa, a Bíblia fala que não vem sobre nós tentação não ser humana, mas que Deus dá escape para todas. Então, é uma mentira de Satanás que está acontecendo hoje. É o seguinte, as pessoas dizem, eu aceitei Jesus, eu quero Jesus, tudo. Mas continuam fazendo tudo aquilo que Jesus não aprova. Eles não se renderam ao senhorio de Jesus. Por quê, meu irmão? O livre-arbítrio, depois que você aceita Jesus, não existe mais. Hoje você é posse, você é filho de Deus. Deus é o teu dono. E ele tem um reino. E o reino dele, do nosso Deus, ele tem regras. Ele tem fazeres. Ele tem ordenanças. E ele tem estilo de vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo fez novo. Mas as pessoas falam, irmão Juliano, mas eu aceitei Cristo. Só que eu estou pecando, mas não me julgue. Meus irmãos, a Bíblia diz para nós exortarmos aos outros. Qual que é a falsa bondade de Satanás hoje, meu irmão? Na vida de muitas pessoas.
olha, não me julgue, eu estou pecando, quem é você para me julgar? Só Deus vai me julgar e está querendo dizer, ei, eu vou continuar pecando, eu vou continuar vivendo a coisa errada. E aí, ninguém pode falar nada, só Deus. Mas eu quero dizer para você que você será julgado nessa terra. Você já chegará lá no céu julgado como cidadão celestial, ou você vai chegar no inferno já julgado como cidadão do inferno. Você lembra da parábola do rico e Lázaro? O que fala? Que o rico, ele vivia uma vida regalada, ele vivia a vida do jeito que ele queria, na prostituição, na bebida. Meu irmão, o rico não foi para o inferno porque ele era rico. Mas eu tenho certeza, quando Jesus fala que nós não podemos servir a dois senhores, que nós não podemos servir a Deus e Mamon, quando a gente se torna escravo do dinheiro, avareza, arrogância, meus irmãos, as coisas ficam mais fáceis da gente se chegar nelas. Eu não estou falando que é todos, porque Abraão foi rico e ele usou toda a riqueza para engrandecer o nome do Senhor. Jó era o mais rico do Oriente, só que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Mas o que Jesus quis dizer? Que aquele homem era um homem mau, era um homem que andava na ganância, era um homem que andava na prostituição, era um homem que não aceitava as regras de Cristo, era um homem que não se submetia ao senhorio de Deus. E fala que Lázaro, ele vivia às portas daquele homem todos os dias. Saía tumores do corpo dele. Meus irmãos, a pele dele estava se soltando do corpo, aquela lepra, e os animais ainda vinham e comiam. Aí a Bíblia diz que os dois morreram. Só que a Bíblia é tão incrível de falar que quando Lázaro morre, os anjos o levam para o seio de Abraão. E quando falam do rico, fala que ele foi sepultado. Mas lá, meus irmãos, lá, neste lugar que eles estavam, os dois tinham consciência. Por quê? Porque quando o rico olhou lá do outro lado e viu Lázaro, e ele conheceu Abraão, ele falou, Abraão, manda Lázaro pôr o dedo aí, tocar nessa água aí, pôr na minha língua, porque aqui é tormento, estou morrendo, estou com muita sede, aqui é um lugar de que queima, é um lugar horrível. Aí Abraão fala para ele assim, olha aqui, você lembra que você viveu do jeito que você quis lá no mundo? E Lázaro, ele era pobre, ele estava aí na tua porta, mas ele vivia de acordo com os princípios de Deus. Então, ele veio para o céu, você está no inferno. E mesmo se nós quisermos passar por aí, não tem jeito. Meus irmãos, eles estavam conscientes do que está falando. E o próprio Deus, Jesus, contou essa parábola. Eu creio que quando nós morremos por essa palavra, a gente estamos conscientes do que está acontecendo. Aí o que acontece? Ele fala assim, nem se nós quisermos passar para aí, Abraão fala para o rico, não podemos, porque tem um abismo que nos separa. Aí o que acontece? Acontece o seguinte, ele fala assim, então deixa eu voltar para a terra, para avisar meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar. Ele falou assim, eles têm Moisés e os profetas, que ele ouça eles. Ou seja, eles têm a palavra da salvação, que eles ouçam. Aí, ele falou assim, mas eles não vão ouvir, mas certamente se eu voltar e ressuscitar, eles ouvirão. Ele falou assim, não, certamente não ouvirão. Por quê, meus irmãos? Na época de Jesus, quando ele ressuscitou Lázaro, ninguém acreditou em Jesus. Poucos acreditaram. Eles ainda fizeram o quê? Queriam matar Lázaro. Porque Lázaro era a testemunha viva do milagre que Jesus tinha feito. E aí o que acontece? Satanás, nesses últimos tempos, ele está vindo com a falsa bondade, falando para você, e até para mim, não tem problema viver na prática do pecado. Ninguém pode falar do seu pecado. Ninguém pode te orientar ou ficar aí querendo pregar essas coisas que hoje, meus irmãos, para muitos é horrível. Mas a pregação do reino, do evangelho, Jesus chegou anunciando o evangelho, falando assim, o que é evangelho? Evangelho é boas novas, boa notícia. Jesus veio falando assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O próprio João Batista, que abriu o caminho para Jesus, ele fala, arrependei-vos, raça de víbora. Produzir frutos dignos de arrependimento. Então, meus irmãos, a primeira regra para entrar no reino é confessar os seus pecados. Primeiro, aceitar Jesus.
Primeiro, aceitar Jesus. Depois, arrepender de seus pecados, abandoná-los e seguir Jesus. E quem aceita Jesus se batiza. Você não acha que Jesus se batizou simplesmente por batizar? Jesus deixou para nós como exemplo. Se eu sou Deus, Jesus quis dizer assim, se eu sou Deus, me sujeitei ao batismo, sepultando, né? Que significa a morte. Quando você se batiza e confessa Cristo publicamente, você fala, aceito Cristo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando você emergir na água, significa que você morreu, você foi sepultado. Isso aí é um simbolismo. E quando te puxam, significa que você nasceu de novo, nasceu com Cristo, você é uma nova criatura. Então as coisas velhas passaram, tudo está novo. Aí o que acontece? O pecado, meu irmão, Jesus morreu por causa do pecado que o homem cometeu lá no Jardim do Éden. Nós estávamos todos condenados por causa do pecado de Abraão, de Adão, me perdoe. Mas Jesus morreu e agora nós não iríamos mais ser condenados pelo pecado de Adão, se nós aceitarmos Cristo. Porque a Bíblia fala que se nós não aceitarmos Cristo, a ira de Deus permanece sobre nós. Nós estamos, não, Juliano, não vou aceitar Cristo não, porque eu não estou preparado, eu não quero, então eu não vou ser muito cobrado. Irmão, a Bíblia diz que se nós acertarmos Cristo, meus irmãos, ele é o escape do ser humano para a condenação eterna. Então, nós temos que ter um Salvador. Nós sozinhos não podemos nos salvar. E se nós temos que ter um Salvador, que é Jesus, é Ele que vai dar para nós o caminho que temos que seguir com Ele. Porque a salvação, meu irmão, não é, eu te dei a salvação e pronto, não precisa fazer nada. Mentira. Todo dia nós temos que mostrar que somos cidadãos celestiais, não para os homens, para Deus. Mas o reino de Deus, ele confronta esse mundo. Porque o reino de Deus é diferente do reino da terra. O reino de Deus, ele odeia o pecado, a terra ama o pecado. Então o que acontece? Satanás, ele está usando de uma falsa bondade. O que é bondade? Não tem problema, viva no pecado. Ninguém pode julgar porque todo mundo peca. E ele não está errado, todos nós pecamos. Mas nós não podemos viver na prática do pecado. Quando nós erramos, meus irmãos, e outra coisa, não podemos errar consciente, querendo fazer, não. Isso aí é um pecado premeditado. Eu falo que o pecado na vida do cristão tem que ser acidente de percurso. Mas Satanás não, ele fala, pode viver do jeito que você quiser, continua pecando, viva do jeito que você quiser, não fica aí dando moral para doutrina não, porque isso aí não é legal,